Bom, nós estamos estudando uma comunicação de março de 61, Henry Murger. Esse espírito, nós estamos no meio dela, então vou fazer uma pequena introdução aqui, que às vezes alguém não estava aqui semana passada. Esse espírito ele chegou numa reunião em fevereiro, dia 6 de fevereiro de 61, e fez uma comunicação espontânea. Então ele ditou lá uma página espontaneamente, e depois eles evocaram esse espírito no dia 8 de fevereiro, 2 dias depois, e começaram perguntando a ele por que ele tinha vindo fazer aquela comunicação espontânea, uma vez que ninguém naquela reunião do dia 6 o conhecia. Ele era um espírito conhecido, se não me falha a memória, ele era um escritor, e aí eles perguntaram por que ele tinha vindo, e ele disse que ele tinha vindo porque eles sabiam que ia ter evocação depois. Até nós mencionamos semana passada, isso como um fato interessante, né? O fato dele de ter um planejamento ali, né? Então a comunicação dele não foi fortuita, ele não estava passando por ali e falou, peraí, deixa eu fazer uma comunicação. Não, ele veio, fez a comunicação e ele sabia, né, que eles iriam evocá-lo posteriormente. Aí, naturalmente, deve ter tido alguma intuição, né? Então ele faz a comunicação e aí os espíritos que estão ali coordenando o trabalho devem intuir aqueles médios, vamos evocar esse indivíduo que ele tem alguma coisa interessante para falar. Então assim o fizeram. E perguntaram por que razão ele estava lá fazendo esse trabalho. Ele falou que era para mostrar que ele estava vivo. Perguntaram a ele se ele era espírita. Ele falou que ele era intuitivamente espiritualista. Ele não teve nenhum conhecimento formal, mas ele era intuitivamente. E que ele morreu com conhecimento e com essa intuição da espiritualidade. E que rapidamente ele se despertou. Ele conseguiu se despertar lá no plano espiritual logo que o corpo físico dele parou de funcionar. E ele relata aqui que ele teve uma satisfação enorme quando ele reviu os companheiros que ali estavam, né? E ele vai dizer que ele ainda tem sensações puramente terrenas, quase ainda não tive senão sensações terrenas, essas são as palavras dele. Então ele vai demonstrar aqui que ele apesar dele saber que ele está desencarnado, dele ter encontrado os espíritos amigos ali que o receberam, ele tinha consciência de que ele ainda estava tendo aquelas sensações materiais. Ele ainda não tinha realizado o conhecimento do plano espiritual, né? O que a gente vai vendo nessas comunicações, que é muito diferente uma coisa da outra, né? Vocês lembram daquela médium, daquela espírita, né, que participava lá da Sociedade Espírita, que desencarnou, que nós estudamos há alguns dias, que ela falou que não estava muito feliz, né, porque ela ainda não tinha conseguido avançar no plano espiritual do jeito que ela imaginava. Então, quer dizer, ela tinha o conhecimento e tudo, mas a hora que ela se viu ali, ela falou, eu não estou tão acima como eu achei que eu poderia estar. Então, eu acho que os espíritos, uma vez ali no plano espiritual, eles devem ter essa sensação, né, da liberdade e até essa visão de que eles não estão ainda conseguindo usufruir de toda essa liberdade. Pelo menos foi isso que ele parece que ele demonstra aqui, o Henry Murger. Então vamos continuar aqui a comunicação dele. Deixa eu compartilhar minha tela. Vai. Soraya, você faz a leitura? Leio sim, Mário. Vamos lá, nós estamos na 5. Poderias dar-nos uma apreciação do vosso ponto de vista atual de vossa principal obra, La Vie de Bohème? Como queris que, deslumbrado como estou pelos esplendores desconhecidos da ressurreição, eu faço uma volta a essa pobre obra, pálido reflexo de uma juventude sofredora? Desculpa, estou viajando. Um de vossos amigos, o senhor Gente, a dona Ana me perdoa aqui minha pronúncia, dona Teodoro Peloquet, publicou... Pelo quê? Mas aí você pode ler de qualquer forma, tá bom? Gente, vocês me ajudam. No Lessier de 6 deste mês, um artigo bibliográfico sobre vós. Poderíeis dirigir-lhe algumas palavras, bem como a vossos outros amigos e confrades em literatura, entre os quais devem encontrar-se alguns poucos crentes na vida futura?
eu lhes direi que o sucesso presente é semelhante ao ouro transformado em folhas secas. O que nós cremos, o que nós esperamos, nós outros respingadores esfaimados do campo parisiense, é o sucesso, sempre sucesso. E jamais nossos olhos se erguem para o céu, para pensar naquele que julga as nossas obras em última instância. Minhas palavras os mudarão? Não. Arrastados pela vida causticante que consome crença e mocidade, eles ouvirão distraídos e passarão esquecidos. Olha que legal, né? Vamos nos deter aqui nessas duas perguntas, que elas são interessantes. Então, quer dizer, ele era um escritor de fato, ele escreveu esse La Vie de Bohème, ou A Vida de um Boêmio, alguma coisa desse tipo, né? A Vida de Boemia, não sei. E eles pedem para ele, o que você acha dessa sua obra aí? Né? E ele já mostra, uma obra pobre, né? Uma obra pobre o pálido reflexo de uma juventude. Então aqui já mostra a mudança de perspectiva dele, só com o fato dele ter se descoberto no plano espiritual. Né? Ele consegue entender que aquela obra que ele escreveu ali era algo muito superficial, algo terreno, né? Algo que vinha ali somente das questões, como ele coloca aqui, de uma juventude sofredora, de uma juventude ainda iludida pela vida material. Né? E interessante que aí ele recebe uma homenagem desse outro Théodore Péloquet aqui, nesse jornal Le Cycle, e eles perguntam o que ele achava disso. Né? Então ele mostra de novo, né, que esse reconhecimento, que, na verdade, encarnados a gente quer esse reconhecimento, e desencarnados esse reconhecimento não quer dizer absolutamente nada. Então, é uma coisa interessante, porque demonstra para nós, a cada momento que a gente vai avaliando isso, que, na verdade, essa história da evolução, a história da nossa... ela é individual, né? Essa história evolutiva ela é individual. A gente vai em grupo, né? Mas ela é individual, é de cada um. Então não adianta o que os outros pensam de mim, ou se me reconhecem ou não. Interessa o que eu fiz, o que eu estou levando embora. É só isso que interessa. No restante, é para a gente se ajudar mesmo, é um com o outro ali. Mas o legado, a gente às vezes fica muito preocupado com isso, né? De ver a pessoa, não, o legado, as pessoas vão se lembrar de mim. Isso não faz a menor diferença no plano espiritual, né? Se as pessoas se lembram de você ou não. Eu me lembro do João Batista Figueiredo, aquele presidente, o último presidente militar que nós tivemos. Eles perguntaram para ele um dia, numa entrevista, o que ele gostaria que acontecesse quando ele terminasse a presidência dele. Ele falou, eu só quero que me esqueçam. O que é mais nada. Então, acho que os espíritos é a mesma coisa, né? Não esqueçam, eu tenho que carregar comigo as minhas experiências, elas são minhas. Né? Se eu ajudei alguém, ótimo, mas em última instância nós estamos aqui para nos construir. O duro, né, Mário? Não estou nem falando do João Figueiredo, mas um pouquinho. O que a gente faz de bem, as pessoas às vezes esquecem mesmo, né? Mas o que não faz de bem fica martelando na cabeça. Deus abençoe, João Figueiredo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu nem sei se eu nem lembro mais o que ele fez. Não. Mas é isso mesmo. Se o cara fez alguma lambança, eles vão ficar falando nele o resto da vida. Normalmente, porque o ser humano é assim, né? O ser humano é como ele coloca aqui, né? Uma juventude sofredora. Ele colocou aqui falando dele, mas na verdade a gente está envolvido, chafurdando na lama aqui dos sentimentos muito baixos, né? Então é por isso que essa situação que você está brincando aí, Marlene, né? Que a pessoa que faz mal é mais lembrada do que faz bem, ela é verdadeira, né? Porque nosso mundo é assim, né? Um mundo de expiação e provas. Basta a gente ver os noticiários, né? A gente vê o que passa no noticiário. Passa só notícia ruim. 90%, 95% das notícias são ruins. Por quê? Porque elas vendem. Né? Sem saber, a gente consome melhor notícia ruim, nos atrai mais do que se estiver falando uma coisa boa. Né? Então, é interessante essa conotação, né, do ser humano. E aí ele vai mostrar aqui, né, que a gente quer sempre o sucesso e tal, e ele fecha essa pergunta de uma maneira interessante. Ele fala, aquilo que eu estou falando aqui, né, dessa mudança tão grande que foi para esse espírito, que era ali um boêmio, era um iludido, e de repente ele se vê muito rapidamente entendendo como é o mundo, entendendo quão é pueril, né, todo aquelas preocupações que ele tinha, os interesses dele, e ele fala aqui, né, que as pessoas não iam mudar com o que ele está falando. Né? As pessoas não vão mudar. Né? Eles estão arrastados pela vida causticante que consome
crença e mocidade. Eles ouvirão distraídos e passarão esquecidos. Então ele sabia disso, porque provavelmente ele ouviu muitas vezes, né, informações que poderiam tê-lo feito melhorar em vida. E ele não melhorou. Então isso aqui é quase que uma confissão, né, dele mesmo, né, dizendo que, olha, a gente não ouve. E na verdade é assim mesmo, né? A gente não ouve. Os conselhos a gente vai deixando e vai deixando a vida nos levar. Eu achei bem interessante aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Mário, esses dias eu li uma observação de um jornalista, ele estava contando, né? As pessoas são muito iludidas, assim, né? Pelo mundo. E ele contava assim que as pessoas, por exemplo, que ocupam altos cargos, altas posições, sejam elas quais forem, né? Elas esquecem que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas se relacionam com o seu cargo. Se mudar a pessoa, muda o tratamento. E aí Exato, ele conta até um negócio interessante, né? De um pesquisador lá, não sei, um empresário, que ele ocupava determinado cargo e que havia um encontro anual, e aí essa pessoa recebia um tratamento super diferenciado, ele era recebido no aeroporto e com pompas, né? E quando ele não ocupava mais essa posição, ninguém nem lembrou de buscar ele no aeroporto. Então, ele mostrando assim que a gente não pode se iludir, né? Porque as coisas realmente passam, né? A relação muitas vezes é com o cargo, então não dá para você levar aquilo para a sua vida como evolução, né? É você focar fazer as coisas que te fazem feliz, né? Se sentir feliz com aquilo que você faz, mas aquilo é para você, né? Exatamente. E essa história de ilusão é interessante, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, estou desiludido. E dentro do conceito do yoga, por exemplo, a busca é pela desilusão mesmo, né? Você se desiludir. E aí tem a explicação lá no Patanjali, por exemplo, né? Que é a mesma coisa de você entrar num quarto escuro e ver uma cobra. Então, que jeito que você fica? Você fica aterrorizado, né? Seu coração já começa a bater, você começa a suar, você começa a se desesperar. Quando acende a luz, você vê que não era uma cobra, que era uma corda. Né? Aí você se acalma, você fica tranquilo, acabou aquilo tudo. Então, o que acontece? Você se desiludiu, você estava iludido, achando que era uma cobra, e agora você está na realidade, vendo que aquilo é uma corda. Então, essa é a busca, né? No caso do yoga, essa é a busca, é você se desiludir do que eles chamam de Maya, que é o mundo material, e você entender a realidade, que é a nossa realidade espiritual. É muito bacana, né? Muito próximo da doutrina espírita, muito mais antigo do que a doutrina espírita, mas é isso, né? A gente se desiludir, a gente deixar essas coisas de lado e dar valor para aquilo que realmente tem valor, né? Você falou aí das pessoas que se relacionam com carga, é muito interessante. Até uma experiência antropológica. Eu tenho uma caminhonete e eu tenho um Opala velho. Então, às vezes, eu chego num posto de gasolina, eu fico rindo com a Cláudia. Eu chego no posto de gasolina de caminhonete, o cara pergunta assim, completa aí, doutor. Eu chego de Opala, o cara fala, quanto vai? Né? Quanto põe no tanque? Não tinha esse tanquezinho, Isso aí é bom, hein? Aí você ganha até um doutorado. Doutor, Mário. É título de doutor, você ganha um doutorado só porque você está numa caminhonete. Se eu estou no Opala velho, o cara pergunta se eu tenho dinheiro para pôr gasolina. Quando eu falo, não, completa o tanque do Opala, ele olha assustado. Ele fala, você sabe quanto custa completar o tanque? Tipo assim, você não pode, né? Mas é uma brincadeira, mas é o jeito que nós humanos fazemos, né? A gente julga as pessoas pela casca, pelo externo, né? Isso é muito comum, muito típico do ser humano. É essa ilusão, né? Essa ilusão que Patanjali já falava lá atrás. A gente vive iludido aqui pelo que ele chama de Maya. Maya, no universo yogi, é o mundo material. E é o que acontece, a gente reencarna aqui, a gente fica iludido por essas coisas todas, né? Pelo corpo físico, pelo ter, pelos títulos, pelo cargo. E aí a gente quebra a cara na hora que desencarna, né? Não dá outra. Quebra mesmo a cara, porque você vê que nada daquilo serve para absolutamente nada. Então, é muito interessante. Mais algum comentário? Tem um discurso muito interessante, depois até fica aí a recomendação para os amigos ouvirem, né? É bem curto. Vocês acham no YouTube aí, tem uns 2 minutinhos, que é um discurso do Jim Carrey no Oscar.
E é fantástico, porque ele foi apresentar um prêmio, e aí quando anunciaram o nome dele para subir ao palco, chamaram ele, né, Jim Carrey, ganhador de 2 ou 3 Oscars, e aí ele já sobe ironizando, né, fazia parte do discurso já ironizar isso. E aí ele começa a dizer assim, eu não sou somente o Jim Carrey, quando eu vou dormir é o Jim Carrey, ganhador de 2 Oscars, indo dormir. Né, e começa a fazer uma série de ironias, né, com ações simples do cotidiano, que não eram feitas pelo Jim Carrey, mas sim pelo Jim Carrey, ganhador de 3 Oscars e etc, 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 que é o tamanho da fama dele, de fato, né? Muito conhecido atualmente no mundo todo. E ele faz uma ironia muito grande com isso, depois faz até uma relação, né, com a questão da imensidão do universo e a pequenez que nós todos temos, né? Então, um prêmio tão conceituado, né, que, enfim, todos dão uma importância tão grande aqui no planeta, né? E alguém que com certeza já ganhou aí tudo que a fama pode oferecer, de título, enfim, de elogio, que é o Jim Carrey fazendo essa ironia, também demonstra a percepção de que muitos famosos têm, de que quando se chega na fama, no ápice da fama, se percebe que ela não tem valor algum, né? Na verdade, é um sentimento só vazio de reconhecimento de muita gente que não vale de fato nada, né? Assim como o dinheiro mal utilizado. Vitor, ele tem um ponto importante aí, né? Que é o fato, ele, por exemplo, o Jim Carrey, ele tem episódios enormes de depressão. Né? Ele tem grandes episódios de depressão. E, então, não é o dinheiro, não é a fama, não são os Oscars, não é o reconhecimento que ele tem, né? É o interno, é o espírito, né? Então, não adianta ele ter isso tudo. Porque, às vezes, a gente é iludido, muitas vezes porque você fala, porque eu não tenho isso, porque eu não sou reconhecido, porque eu não sou aquilo, é por isso que eu sou triste. Né? Se eu tivesse, eu não seria, a minha vida seria melhor. E esses episódios aí demonstram que não tem relação uma coisa com a outra. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem tudo isso, mas isso não representa nada. O espírito dela tá iludido, né? Tá com esses episódios de depressão, de melancolia, porque ele sabe que isso já não representa mais nada para ele. Vocês estão me ouvindo? Vocês sumiram todos aí? Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou te ouvindo, Mário. sim, doutor Mário. Então tá. Doutor Mário, você foi Também meu estou ouvindo, aluno doutor. e aluno da Marleninha. Hoje você é nosso professor. Sim. E o mundo gira, o mundo dá tá volta. O que você falou, Ana? Não entendi. Eu falei Ah. que ele foi nosso aluno. É verdade. As professoras. E o mundo gira. Hoje, no momento, ele é nosso professor, doutor Mário. Isso mesmo. Nosso professor. O mundo gira, o mundo dá volta. E a gente vê isso mesmo. Desde que eu não esteja de Opala, né? Se eu tiver de Opala... O pior não é isso, Ana. O pior é que o filho dele foi meu aluno e hoje é meu doutor. Então você vê onde que eu fiquei nessa, né? O mundo dá volta, bem. Mas, Marlene, se hoje eles são doutores, devem um pouquinho a nós, para nós não ficar muito por baixo. Para a gente se iludir. Mas não é pouco não, viu, dona? Não é pouco não. Deve muito, mas muito mesmo. Deve muito. Eu devo tudo que eu tenho ao Pestalozzi, isso eu não canso de dizer. E vocês eram parte disso, né? Vocês. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, antes que vocês me façam acreditar realmente nessas coisas que vocês estão falando. Continuar aqui. Vamos lá, Soraya. Vedes aqui, Gerard Nerval, que acaba de falar de vós? Eu o vejo, e Musset, e a amável e grande Delfine. Eu os vejo todos. Eles ajudam-me, encorajam-me e ensinam-me a falar. Observação. Esta pergunta foi motivada pela seguinte comunicação, que um médium da sociedade tinha escrito espontaneamente no começo da sessão. Um irmão chegou ao nosso meio feliz e disposto. Ele agradece ao céu, como o ouvistes dizer há pouco, por sua libertação um pouco tardia. Adeus à tristeza, às lágrimas e ao riso amargo, pois agora percebemos muito bem que entre vós o riso jamais é franco. O que há de lamentável e realmente penoso na terra é que é preciso rir. Rir forçadamente e de um nada, sobretudo de um nada na França, quando se estaria disposto a sonhar solitariamente.
O que há de horrível para o coração que esperou muito é a desilusão. Esse esqueleto medonho cujos contornos em vão querem apalpar. A mão inquieta e trêmula só ossos encontra. Que horror! Para aquele que creu no amor, na religião, na família, na amizade, aqueles que podem impunemente olhar de frente essa máscara horrível que petrifica. Ah, esses vivem, embora petrificados, mas os que cantam como boêmios, eles morrem bem depressa. Eles viram a cabeça de Medusa. Meu irmão, Murger, era destes últimos. Aí eu não consigo ler mais, mas subi um pouquinho. Subiu? Deu certo. Obrigada. Vós vedes, amigos, que de agora em diante não vivemos mais apenas em nossas obras, e que ao vosso chamado logo estaremos ao vosso lado. Longe de nos orgulharmos por esse ar de felicidade que nos envolve, viremos a vós como se ainda estivéssemos na terra, e Murger cantará ainda. O Gera de Nepal. Muito bem, vamos ver quem chegou aí. Tem alguém esperando para entrar. Ah, dona Dilma. Então, aqui, quem fez esse último trechinho aqui foi esse Gerard de Nerval, né? Ele vai falar aqui que ele teve a sua, que ele está feliz e disposto ali, agradece ao céu pela libertação tardia. Então ele morreu velho, né? E ele vai dizer ali que um pouco da hipocrisia, né? Que ele vai falar que o riso entre vós jamais é franco. Então consegue ver essa diferença, né? Bastante próximo do que você falou, Soraya, sobre essa questão do cargo, né? Então a pessoa está ali, ela está conversando com você, demonstrando empatia, tudo, mas na verdade ela tem um interesse por trás, de alguma maneira, pelo cargo que você está, pela posição que você é, pelo dinheiro que você tem, enfim, por alguma coisa que ela acha que pode ter algum benefício. Ele vem dizer aqui, né? O riso jamais é franco. Até diferente de quando nós estamos numa reunião, por exemplo, numa reunião dessa nossa, que a gente quer trocar informações, a gente quer aprender, né? Não interessa quem é quem, né? O que tem, o que é, que cargo que você é. Interessa a gente aprender junto. É isso que ele vai chamar a atenção aqui. E quando ele fala de quem esperou muito, que ele encontra desilusão, é isso, quem esperou muito no contexto material. Né? Que às vezes aquele que achava que tinha um grande patamar, ele é o menor na hora que ele desencarna. Então, aí esse é um choque enorme, né? Um choque enorme. Aquela pessoa que está sempre sendo exaltada, né? Como a mais inteligente, como a mais não sei o que, a hora que ela desencarna, ela vai ver que ela não tem luz. Enquanto aquele outro que parecia meio bobinho, né? Que parecia pouco inteligente, você vai ver, ele ilumina violentamente. Então, isso aí, nós já vimos também muitos casos de desilusão nesse ponto. A pessoa fala, poxa, mas eu fiz mais, eu era melhor, eu era mais inteligente, eu estudei muito mais. E aquele, né, tem um brilho muito maior que o meu. Porque isso não tem nada a ver absolutamente com as nossas condições terrenas, né, atuais. Isso é só um trechinho, um pedacinho, é um grãozinho de areia ali. E aí ele fecha ali essa comunicação falando que aqueles que vivem em prol da família, das questões espiritualistas de modo geral aqui, parece que vivem petrificados, né? Enquanto os outros não, mas os outros, na verdade, estão iludidos, eles não estão compreendendo como é que as coisas funcionam. Então, acho que a base dessa comunicação aqui, dentro do nosso estudo, é essa mudança de perspectiva, né? De um espírito extremamente voltado para a boemia, para as coisas materiais, tanto que essa última comunicação fala que o Murger era um desses, né? Esse Henry Murger, ele era uma dessas pessoas muito materializadas, né? Que um boêmio, uma pessoa que se identificava muito com as questões materiais, e ele vai mostrar isso, ele em nenhum momento ele nega isso, tanto que ele fala que as sensações dele eram todas terrenas, né? Mas ele soube, intuitivamente, ele soube perceber a espiritualidade. E isso fez com que ele não ficasse em perturbação muito profunda após o desencarne. Isso é bastante interessante nessa comunicação aqui. E depois eles vão discorrendo aqui sobre essa questão da ilusão, né? Como isso é importante para nós. É muito mais importante do que o próprio conhecimento teórico, né? Porque às vezes você conhece teoricamente muitas coisas, mas você não tem essa intuição da espiritualidade, né? Você não se enxerga como espírito. Então não adianta nada, a hora que você desencarnar, você vai entrar em perturbação, porque você não vai saber o que está acontecendo ali. Né? Então acho que essa é a espinha dorsal dessa comunicação aqui, dessa última.
E, Mário, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página que remete mais ou menos, aquela que fala uma realeza terrena. Rainha, eu fui na terra, tal, né? Eu acho que é bem isso. Que ligação que eu faço? A gente precisaria aprender o seguinte: tudo aqui na terra que eu vivo, que é em função ou do meu cargo, ou do meu posto, tem que entender que é passageiro, né? Isso é só da terra. O que é de real que eu tenho, né? O que é de real que eu tenho? É só uma Marlene, qual é? despertar suas potencialidades, mas espirituais, né? É para te desenvolver como pessoa. E é isso que eu acho que é o mais importante, né? É só o meio, né? Não é o fim. E ele traz consigo um monte. É um meio. E além disso, ele traz muita responsabilidade, né? Porque você tem responsabilidade sobre aqueles que estão à sua volta, né? Então, como você falou de um cargo, uma pessoa que é o diretor de uma empresa, ele tem um monte de gente que está interferindo na vida dessas pessoas o tempo inteiro. Então, vem uma responsabilidade com isso, né? Então, além de você entender que isso é só um cargo, que isso é só alguma coisa para desenvolver alguma potencialidade, algum pedacinho do seu espírito, que é só um pedacinho, você vai precisar passar pelos outros. Você vai precisar passar até pela subserviência lá daquela pessoa que vai limpar o chão, que é a mais humilde de uma empresa, você vai precisar passar a experiência também, porque o nosso espírito é completo. Não dá para você passar só por um pedaço, né? Então você vai passar por várias para poder aprender com cada uma delas. Mas quando você está nessas situações onde você interfere na vida dos outros, a responsabilidade é maior ainda. E é nessa hora que a gente fica mais cego, né? Porque a pessoa se acha o máximo. E aí ela se acha muitas vezes no direito de menosprezar as pessoas, no direito de atrapalhar a vida das pessoas, de colocar uma postura arrogante. E aí é difícil, porque aí é o que a Marlene colocou da realeza terrena lá, a hora que você desperta no plano espiritual, você vê que, na verdade, aquilo lá não era um benefício para você porque você é bom. Aquilo lá era uma responsabilidade que puseram na sua mão para você usar. E você jogou ela fora. Né? E aí é pesado, porque, né, quem mais é dado, mais será cobrado. Essa que é a questão. Então, e ela foi recebida por um subalterno dela lá, né? Pior é isso. Ficou brava com isso, né, dona? Não gostou dessa ideia de jeito nenhum, né? Até ela entender, e fazia muito tempo, né? Parece que fazia muito tempo que ela tinha desencarnado e ela ainda sofria com essa situação. Não foi uma coisa rápida, não. Ela estava ainda, como diz o mineiro, mordendo o freio ainda. Ela estava ali ainda injuriada com aquilo. Bom, mas é interessante que assim, eles são muito importantes para todos nós, né? Amigos aí, vocês todos que estão. Que às vezes você não precisa ser uma rainha, não precisa ser uma doutora. Às vezes a gente sobe num tijolinho e às vezes se tiver assim, a adulação, aí aquilo já cria, né? Então, eu acho que o convite desse texto que nós estamos estudando, da realeza terrena, é o seguinte: olha, você só tem realmente aquilo que você conquistou no aspecto moral, aquilo que realmente é seu. O resto são as circunstâncias da vida, né? E que elas vão ficar a hora que você partir, né? E é um pouco difícil isso, porque a gente aqui, quando encarna, fica muito iludido, né? Fica muito iludido. É muita ilusão, é interessante isso, né? A gente vive na Matrix. E às vezes... Na Matrix, né? Exatamente. Ó. E às vezes essa circunstância que você colocou, né, Marlene, não precisa nem desencarnar para viver, né? Quantas pessoas que têm uma situação de poder, de cargo, de dinheiro, né, herdou alguma coisa, ou mesmo construiu alguma coisa, e que vem a perder tudo durante a vida. E vai passar por essa outra experiência. Então, às vezes você não precisa nem passar pela experiência do desencarne para poder entender que isso é muito... que é uma coisa muito frágil, né, para você se ancorar a sua vida nisso. É bem interessante isso aí. Mas muito bem. Eu ia falar outra coisa, esqueci agora. Depois, se eu lembrar, eu volto. Ok? Então vamos para a próxima. Agora,
Março de 61 ainda, O Espírito e as Rosas, enviado pela senhora B, Nova Orleans. Vamos lá. Emma D., linda menina, falecida aos 7 anos, após 6 meses de sofrimentos, que não comia quase nada durante 6 semanas antes de falecer. 1. Evocação. Estou aqui, senhora. Que quereis? Saber onde estais, se sois feliz, e por que Deus infligiu à vossa encantadora mãe e às vossas irmãs tão grande mágoa, qual a de vos perder? Estou no meio de bons espíritos que me amam e instruem. Sou feliz, muito feliz. Minha passagem entre vós era um resto de provação física. Sofri, mas esse sofrimento nada era. Ele depurava minha alma, ao mesmo tempo que destruía o meu pobre corpo. Agora aprendo sobre a vida da alma. Eu estou reencarnada, mas como espírito conservador. Estou num mundo onde nenhum de nós permanece mais tempo do que o necessário aos ensinamentos que nos são dados pelos grandes espíritos. Fora disto, viajo, prevenindo desgraças, afastando tentações. Estou muitas vezes por aqui. Há tantos pobres negros, sempre os lamentei, mas agora os amo. Sim, eu os amo, pobres almas. Entre eles há muitos bons, melhores que seus anos. E mesmo os que são preguiçosos devem ser lamentados. Muito bem. Veja como Kardec alinhavava, né, os artigos. Né? Ele vem trazer aquele artigo anteriormente lá, aquela comunicação, né, de uma pessoa materialista que traz esse desprendimento depois, mas que fala que ainda está lá vivendo as sensações terrenas. E aí ele traz o dessa menina, né, que havia sofrido aqui, desencarnou com 7 anos, depois de uma doença longa, dolorosa, né, e ela vem trazer uma comunicação muito diferente daquela. Né? É um espírito já desperto, ele vai dizer, era um resto, olha só o que ela fala, era um resto de provação física. Era um resto, era o que faltava, tanto que durou 7 anos, durou muito pouco. Né? Então o espírito vem, faz um planejamento, né, espiritual, fica 7 anos aqui, tem esse resto dessa provação física, que enquanto depurava a alma ali, né, destruía o corpo, depurava a alma. Olha que legal. Né? Então aquele restinho ali fez essa depuração, e aí ela vai dizer, agora aprendo sobre a vida da alma. E quando ela fala que ela está reencarnada aqui, ela está reencarnada onde? Ela está reencarnada no mundo superior, no mundo mais evoluído que o planeta Terra. Então ela demonstra aqui, de alguma maneira, não sei se a gente pode afirmar isso, não tem elementos aqui ainda para a gente afirmar, mas ela parece ser um espírito talvez da segunda ordem, que já está no mundo superior, e que a atividade principal dela, como ela coloca aqui, é ajudar os outros espíritos. Quando ela fala que ela vem para cá para ajudar as pessoas e tudo mais, a gente vê em comunicações e mesmo em descrições que Kardec colocou dos mundos superiores, que muitos dos espíritos de lá têm essa atividade de auxiliar os demais. Se a gente for pensar no nosso anjo guardião, ele é um espírito da segunda ordem. Então, pode ser, né, estamos aí fazendo uma conjectura, que esse espírito aqui, ele esteja no mundo superior e ele esteja atuando como espírito protetor, anjo guardião de espíritos, talvez aqui no planeta Terra. Eu achei muito bacana. E uma coisa que é muito recorrente nas comunicações é essa história de você, quanto mais você se liberta do corpo físico, mais você tem contato com espíritos superiores que vão ensinar. Né? Então, esse trabalho de aprender, ele é extremamente comum no plano espiritual e nos mundos superiores. Nós aqui ainda nós vamos aprendendo através do sofrimento, nós vamos aprendendo através das experiências. Nós aqui no plano, num planeta de expiação e provas. Né? Por isso que chama expiação e provas. A gente vai aprendendo através das provas. E a gente vê nas comunicações, quanto mais o espírito sobe, mais ele vai aprender com as lições. Então você vai se desprendendo dessa necessidade de ficar sofrendo. Né? Senão a gente imagina que é só na porrada que a gente vai aprender, mas não é. Né? Não é. A gente aprende na pancada porque a gente ainda está muito próximo do animal, a gente ainda está muito voltado para o instinto, muito iludido com a matéria. Então a gente vem com esses sofrimentos para nós nos desiludirmos mesmo. O objetivo é esse, é burilar a alma, que ela vai falar o resto de provação física. A partir do momento que a gente já não tem mais tanta necessidade de expiação, principalmente, né, aí as provas vão ficando mais leves.
em que pese que essa prova da menina tenha sido, para nós, olhando aqui do nosso ponto de vista iludido, uma prova muito ferrenha. Uma prova que, às vezes, a gente usa até para questionar, né? Não é questionar Deus, mas a gente coloca a bondade divina assim, se não tivesse reencarnação, a bondade divina estaria errada. Porque como é que uma criança sofre? Eu entendo um adulto sofrendo, mas eu não entendo uma criança sofrendo. A gente não usa sempre esse argumento para falar da bondade divina, da reencarnação, né? Da sobrevivência da alma, dizendo, olha, você não pode ter uma vida só, porque senão, pensa nessa menina. A gente sempre usa esse argumento, porque uma criança sofrendo é algo que para nós ainda, principalmente iludidos aqui, é algo assim, você vê um idoso sofrendo, fala, mas ele já viveu bastante, como se viver fosse uma grande coisa. É óbvio que é para nós, né? É a coisa mais maravilhosa que nós temos, que é uma grande oportunidade. Mas, do ponto de vista espiritual, não é uma prisão. É uma prisão, é um eterno sofrimento, né? A gente está aqui começando uma reunião, reclama de frio, né? Então, uma hora é frio, uma hora é calor, uma hora dói isso, uma hora dói aquilo, uma hora é crise, uma hora é Covid. É isso, né? O planeta é isso. Que é o quê? Você está no planeta de expiação e provas. E se a gente morrer e reencarnar aqui porque estamos iludidos, vamos continuar nessa ciranda, né? Nessa grande roda aí que, né, o Sansara. Hoje eu estou cheio das coisas de yoga, acho que eu estou precisando voltar a fazer yoga. Não tenho feito, né? Tá vindo muitos exemplos aí. É o Sansara que eles falam, né? Que é essa roda das reencarnações. A gente vem reencarnando. O que é o objetivo? É você sair dessa roda. É você não precisar dessas encarnações penosas, dessas encarnações cheias desse tipo de sofrimento. Então é bem interessante aqui que ela já mostra que ela está em outro patamar, né? Ela está já com outras formas de atuar que não seja nessa roda que a gente tem que ficar aqui chafurdando aí no mundo material. Ô, Mário, são ciclos repetitivos, né? A gente não consegue sair deles. Fica repetindo. Não muda, não dá um significado novo às vivências, às experiências. Aí cai na Sansara. Exatamente. A gente repete, né? Encarnações repetitivas. E é igual a escola, né? Se eu não aprendo, eu vou repetir, vou fazer de novo, e vou de novo. E aí as lições são as mesmas, né? As lições são, você pegava um aluno repetente, o que a senhora fazia? Dava as mesmas lições que a senhora deu no ano passado, né? É essa roda, é repetitivo. E a gente, quanto mais fica aqui no planeta iludido, mais fica repetindo. Né? É o dia da marmota. A gente fica lá, termina um, começa de novo, e a gente continua iludido. Enquanto a gente não se desiludir da matéria, nós não vamos conseguir dar um passo para frente. Vamos ficar aqui rodando, né? Em eterno looping. Mais um pouquinho. Vou muitas vezes até minha mãe querida. Quando ela sente o coração reanimado, fui eu quem lhe derramou o bálsamo divino. Mas é preciso que ela sofra. Mais tarde, entretanto, tudo será esquecido. E Lúcia, minha bem-amada Lúcia, estará comigo antes de mais nada. Mas os outros virão. Basta morrer para ficar assim, nada mais. A gente muda de corpo, apenas isto. Eu já não tenho aquele mal que me fazia um objeto de horror para todos os outros. Sou mais feliz e à noite me debruço sobre minha mãe e a beijo. Ela nada sente, mas sonha comigo e me vê como eu era antes de minha moléstia horrorosa. Compreendei, senhora, que eu sou feliz. Eu gostaria de pôr rosas no canto do jardim onde outrora eu ia dormir. Poderia sugerir a Lúcia a ideia de colocar algumas lá. Eu gostava muito de rosas e vou lá tantas vezes. Eu tenho rosas, mas Lúcia dorme todos os dias no meu antigo cantinho. E eu todos os dias vou também para junto dela. Amo-a tanto. Minha cara menina, será que eu não poderia vê-la? Não, ainda não podeis ver-me. Mas olhai o raio de sol sobre a vossa mesa. Eu vou atravessá-lo. Obrigado por me haverdes evocado. Sede indulgente para com minhas irmãs. Adeus. O espírito desapareceu, fazendo sombra um instante sobre o raio de sol que continuava. Tendo sido postas as rosas no querido cantinho, 3 dias depois, escrevendo uma carta, veio a pena de um médium a palavra obrigada, bem como a assinatura da criança que a fez escrever.
Recomeça a tua carta. Isso pouco importa. Estou tão feliz por ter um médium. Eu voltarei. Obrigada pelas rosas. Adeus. Bonito, né? É legal essa comunicação. Achei ela muito bonita. Assim, Nossa, é linda, né, Mário? É linda. não é? É, E não é uma coisa assim, né? é simples, mas é bonito. Isso. Ela não tem uma profundidade, né? Porque às vezes É. você vê uma comunicação, sei lá, de Agostinho, né? Você vê uma puta profundidade que a gente vai olhando, esmiuçando. Essa não. Ela é simples, mas ela é tão bonita. Eu fiquei tão tocado assim quando eu li, reli. Eu falei, nossa, que parece realmente como é que o espírito superior consegue escrever, né? De uma maneira tão simples e tocar desse jeito, né? Parece que a gente sente, né? Esse espírito, a bondade dessa menina, né? A forma como ela é. É o jeito que ela se refere à mãe, né? E ela demonstra aqui que a mãe precisava sofrer também, né? Então ela está até penalizada pela mãe estar sofrendo, mas ela diz, por quê? Porque é uma prova, né? A menina não vem com uma prova dessa se não for numa família que precisa dessa prova, né? Então os dois precisavam. Ela precisava porque era o restinho da prova dela, e a mãe, pelo que ela coloca aqui nas palavras dela, pelo menos eu entendi assim, a mãe ainda está um pouquinho mais longe, né? Ela precisa sofrer, mas ela não está tão perto dela, porque ela sofreu de uma maneira, quando o espírito já está mais elevado, até o sofrimento é leve, né? Vocês lembram do gigante deitado? Me fugiu o nome dele agora, Marlene, como é que ele chamava? Jerônimo. O Jerônimo, né? Jerônimo. Um sofrimento atroz, uma vida inteira na cama, com dores terríveis, e ele cantava, e ele ia nos velórios consolar as pessoas, né? Sabe? É uma coisa assim, interessante. Tem umas coisas que são muito engraçadas. Eu me lembro do velório de um amigo meu, que nós chegamos no velório, a Cláudia começou a abraçar e chorar, ela me desesperou com aquilo, foi uma morte repentina, o cara morreu do coração, deixou o filho pequeno, a mulher, a mãe, o irmão. Daí a pouco estava a mãe e o irmão consolando a Cláudia. Eu falo para a Cláudia, você quer me matar de vergonha, você me mata de vergonha. Eu falo, eu não resisto. Eu falei, então, pelo amor de Deus. A mãe do menino estava lá, né? Então, quer dizer, as pessoas já estão mais preparadas para isso às vezes, né? Então, ela demonstra que a mãe dela não estava assim ainda tão evoluída como ela, a ponto de sofrer com aquele desprendimento, com aquela tranquilidade que ela tinha. Claro que ela tinha 7 anos também, então às vezes até não daria tempo dela se expressar algum tipo de revolta e tudo mais. Ela fala dessa Lúcia, que deu a entender que é a irmã dela, né? Fala com carinho imenso desse outro espírito, e aqui ela fala, né? Mais tarde estará comigo, né? Estará comigo antes de mais nada, mas outros virão, basta morrer para ficar assim. Então, ela vai dizer aqui, a gente muda de corpo, apenas isso, né, nessas reencarnações. Então, é muito bacana. Ela falando dessa presença com a mãe, então ela demonstra que ela tem essa afinidade, que ela continuou com essa afinidade depois de desencarnada. É muito bacana. E no finalzinho também tem um fato interessante, que é a comprovação, né, da comunicação ali, quando eles pedem para ela. Não poderia se materializar aqui? Ela diz, não posso. Ela não pode porque não quer? Não pode porque as condições não eram favoráveis para aquilo. Então, isso a gente já falou aqui, a gente já viu muito nesse estudo nosso aqui, que precisa das condições favoráveis para ter um fenômeno físico, de efeito físico. Não é assim, aparece, não apareceu porque você não quis. Não é assim. Então ela não pode. Mas o que ela pôde fazer? Ela falou, olha, verifica esse raio de luz aqui que você vai ver o que vai acontecer. E aí eles estavam observando e passou a sombra, né? Então ela passou, de alguma maneira, pelo raio de luz e ela se fez, né, presente ali através desse fenômeno, né, a sombra que o instante passou sobre aquele raio de luz que continuava. Então eu achei muito bacana isso aqui. Aí tem toda essa história da flor, né, pediu para colocar a rosa ali. Então é um espírito muito presente com aquela família dela ainda, e achei muito, muito bacana, muito, muito bonita essa colocação aqui, que vem justamente contrapor com o anterior que nós vimos. Ô Mário, eu não entendi. Por que ela fala que está reencarnada? Eu não entendi, não. Mas ela porque ela está reencarnada, né? Mas provavelmente ela está reencarnada num planeta superior à Terra. Mas assim, mas ela fala que visita a mãe, ela desencarnou, e visita a mãe ainda que está encarnada, as irmãs. Uhum. E ela está reencarnada? Parece que foi pouco tempo da desencarnação dela. Parece que foi pouco tempo. Ela falou aqui que está reencarnada, né? Mas você viu que ela fala aqui que ela está reencarnada em um mundo? Olha lá, estou reencarnada num mundo onde nenhum de nós permanece mais tempo que o necessário.
necessário aos ensinamentos que nos são dados pelos grandes espíritos. Eu isso aí que eu estava pensando, mas... É um provavelmente não, é um mundo superior ao planeta Terra, e parece aqui, pelo que ela fala, e aí eu estou dizendo parece porque eu não tenho certeza, que é um mundo transitório, assim, um mundo de uma encarnação rápida, e também dá a entender que é um mundo de uma encarnação muito desmaterializada, se a gente pode usar esse nome, porque ela vai falar que ela fica o tempo inteiro ajudando os outros. É isso que eu pensei. Se ela está reencarnada, como que ela fica ajudando sempre? Presente junto da mãe, presente... complexo, né? Então, agora esse espírito está bem liberto daquele corpo físico. Né? Ele está bem... e aí, pô, a gente sabe que a gente poderia fazer isso num estado de sonambulismo, né? Num estado qualquer desse tipo. Aqui, pelo que dá a entender, ela tem essa liberdade para poder fazer isso com mais frequência, né? E é interessante que ela fala... A gente pouco sabe, né? Pouco sabe. A gente fica pescando, né? Dentro do que ela fala. E achei legal ela falando isso aqui, que a gente fica só o tempo que dura o ensinamento daqueles espíritos ali. Tem um trecho que o texto não está aqui, ela fala assim que ela reencarnou no mundo mais conservador, foi alguma coisa assim que ela usou o termo? Ela colocou assim, ó, estou reencarnada, mas como um espírito conservador. Estou num mundo onde nenhum de nós permanece mais tempo que o necessário aos ensinamentos que são dados pelos grandes espíritos. Eu não sei se esse conservador aqui, a gente precisava ver, aí o Vitor, que é mais esperto do que um raio, precisa ver se, inclusive, esse conservador é a tradução. Porque será que não seria observador, como um espírito observador? Ó, o espírito observador, onde nenhum de nós permanece mais tempo que o necessário aos ensinamentos dos grandes espíritos. Né? Onde que está o texto, Mário? É de qual edição da revista? Março de 61, chama O Espírito e as Rosas. Se for no Kardec pedir colocar em francês lá, você já sabe. Não tem que o padre a rezar aqui. Já ele vem com a informação ali. Esse conservador não é o termo conservador que a gente dá aqui. Não combina. É outra coisa. Interessante, assim, vou chutar, né, gente? Porque eu nem li, nem sei. Mas pode ser esse tipo de mundo meio transitório, assim, que recolhe esses espíritos, às vezes que desencarnaram mais cedo, aí sei lá, vamos ver. Vamos pensar sobre isso aí. O interessante, né, Marlene, que ele não é uma colônia, não é o que a gente vê as descrições do que é colônia. Não é diferente porque ele está reencarnado, né? Então, pode ser um mundo transitório que ela está aproveitando esse processo de reencarnação ali, né, com um extremo grau de liberdade do espírito com o corpo físico. Muito, muito interessante essa colocação aqui. Tem muita coisa que a gente nem arranhou ainda, né? A gente acha que, eu conheço, blá, 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 não arranhou nada ainda, né, gente? A gente não sabe nada nem do nosso... É março de 63 ou 61? 61, Vitor. Tá, eu tô olhando 63. E as Rosas, março de 61. Então, quer dizer, a gente está arranhando, né, os nossos conhecimentos. Nós não temos nem referência para poder absorver os conhecimentos todos que chegam. Então, os espíritos vão tentando fazer essas relações, né, para dar algum tipo de... sabe, para dar um fio condutor, uma ligazinha naquilo que a gente consegue entender. Porque se ele chega aqui e mostra, você fica absolutamente transtornado com aquilo. Né? E isso... O Chico ficou segurando o nosso lá há quanto tempo? Porque eles levaram ele lá para ver, né? Porque, e mesmo assim a gente não sabe se essas descrições são exatamente fiéis ao que são lá, ao que é lá, porque a gente só consegue fazer relação aqui, a gente consegue fazer relacionamento. Então você pensa, nós aqui, seres extremamente limitados, né? Você viaja, você vê uma coisa, você volta deslumbrado de uma tal maneira que você não sabe nem descrever. Na Revista Espírita, nós temos vários espíritos que voltam de viagens astrais, de encarnados mesmo, que fazem viagens astrais e voltam, e também de comunicações de espíritos que falam, eu não consigo descrever para você o que eu vi. Eu não tenho como descrever, eu não tenho referência para descrever isso. E alguns falam, eu não tenho autorização para dizer, porque vocês não estão preparados para entender. Né? Então, é muita coisa. Oi, Vitor. Eu olhei aqui no francês, realmente, o termo é conservateur. E aí é conservador. Conservateur.
conservador. Aí o próximo... Conservador, sim. Mas precisa ver, né? Em que sentido a gente não entende. É o que eu Exatamente. Entendeu a próxima pesquisa teria que ser onde é usada a palavra conservador em francês, né? Ixi. Exato. Mas aí vai longe. Vai igual os caras do NEP. Eles que gostam de NEP aí, pega uma palavra, fica 15 dias pulsando na palavra e cada hora acha uma coisa e vai. Acaba nunca o negócio, né? Acaba nunca. Mas por isso. Interessante, independente da gente saber o que significa isso ou não, é bem provável que seja aproximado do conservador que a gente conhece. Olha a lucidez desse espírito, né? É um espírito lúcido. E está neste mundo encarnada, mas é capaz de fazer essa mediação tranquilamente, né? Vai, ajuda a mãe, dá a comunicação. É o que você falou, né, Mário? A gente está assim no beabá ainda, né? Está no beabá. E se nós pegarmos lá acho que está no Evangelho mesmo, na pluralidade dos mundos habitados, quando Kardec vai descrever eu não sei se está lá ou se está nos habitantes de Júpiter na revista, aí eu fico confundindo tudo também. Quando Kardec vai falar da vida dos encarnados nesses mundos superiores, o grande trabalho deles é auxiliar os espíritos menos adiantados, menos evoluídos. Então, eles têm esse espaço, que pode ser durante o sono, pode ser em algum momento de sonambulismo, de algum desprendimento lá, né? Pode ser uma atividade deles mesmo. Agora que você vai fazer? Agora deixa eu quieto aqui, né? Que eu vou ajudar, vou trabalhar. Né? Como você vai trabalhar? Vou trabalhar atendendo aqueles que precisam de mim ali, né? De alguma maneira. Então, há esse desprendimento do espírito ali que a gente não consegue supor. Porque o único jeito que a gente consegue supor de fazer uma comunicação em espírito, com outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, é em sonambulismo, não é? Ou a gente está em sono ou a gente está em algum tipo de transe. Então, essa é a grande diferença. A gente não consegue imaginar uma outra forma de fazer isso. Aí é que pega. Não estou nem falando que tem outra forma, mas a gente não consegue imaginar. Agora, pensando que lá eles têm um corpo físico muito menos denso que o nosso, eles estão mais fácil desse processo de desprendimento, é muito mais fácil. Além de ser mais leve do que o nosso, menos denso que o nosso, esse espírito é muito mais evoluído, né? E tem um conhecimento muito maior que o nosso. Quer ver, Mário? Só te interrompendo, vê se ajuda. Catei aqui o dicionário francês. Eu vou traduzir aqui. O conservaterra aí é aquele que participa de um sistema que vê a continuação do estado social presente. É o que a gente está entendendo de conservador, né? Não vi nada de diferente, não. Você pode repetir para nós, Marlene? Eu vou traduzir, né? É aquele que participa de um sistema que vê a continuação do estado social presente. Então, é diferente do que a gente chama de conservador, né? Parece que... ele participa de um sistema que vê o estado social, né? A continuação do estado social presente. Não parece um estudante? Não parece um sistema, né? Uma coisa desse tipo? Mas me parece que ela usou o termo num sentido muito singular mesmo. Eu acho que ela usou bem numa definição que ela mesma deu. Porque ela diz, né, que estou reencarnada, mas como espírito conservador. Então, o que quer dizer esse espírito conservador, né? Eu acho que é algo bem específico que ela utilizou para ela mesma ali. E que a gente não está alcançando, né? O Kardec não colocou nenhuma nota, né, também referente a isso, então não. Fica complicado, mas eu acho que foi algo bem subjetivo dela, porque o Kardec, pelo menos eu nunca vi Kardec trabalhar essa terminologia, né, espírito conservador. Também nunca vi. É um sistema que vê a continuação do estado social presente. Porque até no dicionário. Um barulho desse, hein? Mas também, Marleninha, pode ser que o contexto, né, de conservador ali no século XIX que ela utilizou ficou inteligível para o Kardec, ficou inteligível para qualquer leitor ali do período e para nós atualmente não seja, né? Talvez ali naquele contexto tenha um significado muito próprio, que não seja esse que comumente se dá, né, dentro da filosofia e da política. Talvez seja isso também.
Parece um papel de estagiário, assim, né? De estudante, de estagiário, não é? Parece isso. Pelo menos o contexto inteiro demonstra isso, né? Provavelmente, se essa comunicação fosse no Brasil de hoje, ele não usaria essa palavra, ele usaria outra. Né? Até porque... Gente, eu vou sair porque eu tenho outra reunião. Beijos para vocês. Até porque o médium também não teria essa conexão, né? A não ser que fosse uma comunicação mecânica, né? Ele não usaria essa palavra. Mas ok, deu para a gente entender o que esse espírito está fazendo lá. E bem legal que depois eles colocam a Rosa e no finalzinho ela meio que atravessa uma comunicação mediúnica, numa psicografia, né? Agradece por ter o médium, faz a assinatura como se fosse uma criancinha assinando ali e agradece, né? Obrigado, e fala para ela: recomeça a tua carta aí, que eu estraguei tua carta. Pode começar, que agora vem outra. Começa do zero, passa um traço aí. Então, eu achei muito legal essa comunicação, muito simples e carregada de simbolismo ali. Bom, semana que vem, a gente não vai começar agora, já são 8 horas, semana que vem nós vamos ainda estudar agora um artigo de abril de 61, Alfred Leroy, Suicida. É bem interessante, que a gente vai ver umas situações bacanas aí a respeito de suicida, de suicídio e de consequências. Então, não percam os próximos capítulos, tá certo? Na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Tá bom, pessoal? Ô, Mari, só para pontuar, eu acho que provavelmente ela estava num mundo transitório de fato, né? Porque eu até vim aqui no Livro dos Espíritos para ver, e pela descrição que Kardec, na verdade, os espíritos dão sobre os mundos transitórios, bate bastante com o que ela colocou, né? Dessa facilidade de transição de um lugar para outro, apesar que a gente não tem, pela comunicação, o tempo do desencarne dela até essa comunicação, né? O Kardec não trouxe esse dado. Mas, de fato, se aparenta muito com um mundo transitório, porque tem essas características que ela colocou, até dos ensinamentos dos grandes espíritos, né? Os espíritos colocam isso no Livro dos Espíritos, que é um lugar onde eles vão ali, os espíritos errantes vão para se instruírem de fato, né? Então, e tem essa liberdade para auxiliarem, para saírem dali o momento em que quiserem, né? Então, aparentemente é o que a gente tinha comentado mesmo. Talvez seja um mundo transitório, apesar que Kardec também não colocou sobre isso, né? Só isso mesmo. E o que o Vitor falou sobre conservador tem tudo a ver, porque assim como conservador, o termo progressista também na época de Kardec tinha uma conotação completamente diferente da que se tem hoje. Perfeitamente. Então tem tudo a ver o que ele disse. E falando em mundo transitório, só a título de curiosidade, na Revista Espírita de 1858, eu não me lembro o mês, fala que a Terra, nos seus primórdios, quando mal tinha esfriado e não existia nem vida, foi um mundo transitório. Olha que interessante. Era maio de 58. No Livro dos Espíritos também fala. Maio de 58. Uma coisa interessante aí, desses mundos transitórios, é o seguinte, que ali ele fala que é parada dos espíritos errantes. Essa é a diferença, tá? Porque ali não sugere uma reencarnação, e ela fala que ela está reencarnada. Esses mundos transitórios aí, esses mundos transitórios falados aí, dona Ana e Vitor, eles têm mais cara de algo parecido com colônia espiritual, um grupamento, um local ali, onde os espíritos se reúnem ainda como espíritos, sem encarnação, para poder ter conhecimentos, para tudo. E isso começa essa história mesmo, na música de Mozart, onde ele fala que o cara tocava aquilo num órgão. Então, esse mundo transitório, ele traz em vários pontos da revista alguma materialidade, né? Mas ainda continua, né? Tem cara de colônia espiritual, entendeu? Tem cara de alguma coisa parecido com o que a gente tem. Era de espírito errante mesmo, Mário, porque lá no mito de Er. E no mito de Er eram espíritos errantes que iam reencarnar e passaram por ali. Ficaram alguns dias ali. Exato. Depois dá uma olhadinha aí, pessoal, quem tiver curiosidade, lá na pluralidade dos mundos habitados, na descrição dos planetas superiores ali, que eu acho que está lá, quando Kardec fala da atividade dos espíritos que habitam esses mundos. Ou está lá, ou está em 59, quando ele fala
dos espíritos que habitam Júpiter, 58 e 59, que ele vai falar que uma das atribuições deles, aliás, a principal atribuição dele é ajudar espíritos menos evoluídos. Então, ele está encarnado, aí já está falando em mundos de encarnados, é diferente do transitório. Né? Então, tem esse pequeno detalhe aí. Mas também não detalha muito como é essa encarnação, que jeito que ele se separa, mas ele vai mostrar ali que ele está mais comum contato com o plano espiritual, apesar de estar encarnado. Assim deu para entender bem agora, Mário. É espinhoso, Nossa, eu fiquei meio baratinada, mas agora eu entendi. Entendeu? Então tá, gente, boa noite, muito obrigada, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Até a semana. Tchau, gente. Boa semana. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, boa semana. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, tá? Aprendi bastante.